Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e ficção científica chamado Inteligência Artificial, A Ascensão das Máquinas. Alerta de spoilers a seguir. No século 22, as sociedades capitalistas já haviam explorado a maioria dos recursos disponíveis na Terra, enquanto as socialistas foram criadas para trazer o equilíbrio. As maiores empresas do mundo expandiram seus programas espaciais para encontrar recursos em outros planetas. A corporação Ederlezi está lançando uma missão para explorar e preparar a galáxia para a futura colonização no planeta Alpha Centauri. Antes do voo, a engenheira social entrevista Milutin para avaliar a sua estabilidade psicológica. Ela pergunta sobre a sua viagem mais longa, que foi uma missão a Marte. Ele observa que as diferenças de ideologia com os outros membros da tripulação dificultaram a missão, mas ele conseguiu completá-la mesmo assim. Quando a engenheira social pergunta se ele teve problemas de intimidade durante o voo, Milutin confessa que foi descuidado com os seus relacionamentos na época, porque nunca percebeu que isso colocava a si mesmo e aos outros membros da tripulação em perigo. A engenheira social garante que a mulher Nimami será diferente, porque é um androide com mais de 500 modos de comportamento que Milutin pode ajustar de acordo com as suas necessidades. Milutin não está entusiasmado com esta revelação e observa que Nimani é uma boneca, apesar dos seus vários modos de comportamento. Ela explica ainda que Nimani é capaz de aprender qualquer coisa e completar qualquer tarefa. Quando Milutin pergunta se ele pode escolher como será o androide, a engenheira social afirma que ele já escolheu. Ela então revela que o objetivo da conversa deles é esboçar a sua aparência, mas encerra a entrevista sem perguntar a Milutin sobre as suas preferências. Em breve, a empresa faz ajustes na aparência física de Nimani. A engenheira social enfatiza que Nimani deve parecer fértil e o seu rosto deve se parecer com a mãe de Milutin por causa dos seus desejos de Édipo. Enquanto Milutin se prepara para a viagem, o computador da nave o informa sobre os 3 modos diferentes da nave. O modo recomendado permite que o computador pilote a nave de acordo com os protocolos da empresa. O modo personalizado permite que pilotos experientes tenham mais controle da nave, mas ativa mais protocolos de segurança para que o computador possa corrigir os erros do piloto. No modo avançado, os pilotos podem anular as diretrizes da corporação, mas isso é restrito aos usuários com autorização de segurança. A engenheira social aprova a seleção de Milutin no modo personalizado e garante que o computador cuidará bem dele. Em breve, a nave decolará da Terra e seguirá para o planeta Alpha Centauri. No 19º dia da viagem, o computador instala um sistema operacional chamado Tifa em Nimani e estabelece seus parâmetros de comportamento. A primeira coisa que Milutin faz é colocar Nimani em modo íntimo. Em seu diário, Milutin expressa suas preocupações sobre a interação com a androide, porque ele acha que o seu comportamento não é natural, apesar da sua aparência realista. Ele observa que Nimani faz tudo o que ele quer sem objeções, apesar de ele não ter feito nada para merecer a sua obediência. Milutin explica que os seus problemas de intimidade foram causados não somente pela sua última amante, mas também por várias outras mulheres que entraram na sua vida. Nimani afirma que as coisas ruins que aconteceram em suas relações não significam que as mulheres não se dão bem com ele, mas porque as mulheres na vida de Milutin não estavam certas para ele naquele momento. Milutin afasta a observação de Nimani como algo que ela foi programada para dizer. Ele observa que todas as pessoas ao seu redor parecem estar correndo no mesmo sistema operacional, porque ele já ouviu a mesma coisa inúmeras vezes. Enquanto a jornada continua, Milutin tenta os outros modos de comportamento de Nimani. Um dia ele configura a androide para ser uma amante tímida e inexperiente. Depois que Nimani dança para ele, Milutin tenta beijá-la, e enquanto Milutin dorme, Nimani o observa e observa em seu diário que a sua tentativa de maltratá-la veio uma semana mais tarde do que o esperado. Ela afirma que ele fez isso para não realizar uma fantasia, mas para interagir com o androide sem usar as predefinições da corporação. Durante uma reunião com a engenheira social, Milutin afirma que a viagem seria mais fácil sem Nimani, porque ele está acostumado a trabalhar sozinho. Ainda assim, ele afirma que eles estão se dando muito bem. Posteriormente, a engenheira social pede a Milutin para colocar Nimani em modo de serviço e continua a perguntar a androide sobre a sua avaliação do estado psicológico de Milutin. Nimani relata que Milutin é estável e está se abrindo sobre as suas frustrações que o motivaram a participar da missão.
Ela observa que funcionários que têm frustrações pessoais como Milutin se tornam funcionários sólidos, mas precisam ser observados de perto. Após encerrar a conversa com a engenheira social, Milutin pergunta ao computador por que Nimani o supervisiona. O computador explica que Nimani aprende com as suas interações com ele e cria um sistema operacional paralelo, baseado nas suas experiências. Milutin se pergunta se ele pode apagar as memórias dele dos arquivos de Nimani, mas apenas usuários avançados estão autorizados a fazer isso. À medida que o tempo passa, Milutin fica mais apaixonado por Nimani. Enquanto ele faz a manutenção fora da nave, Nimani o adverte que a radiação atingirá um nível crítico em poucos minutos. Ela então diz a Milutin para voltar rapidamente porque já sente falta dele. Um dia, Milutin configura Nimani para discutir com ele. Não muito tempo depois, ela se aproxima de Milutin e o castiga pela sua higiene. Quando ele coloca Nimani em modo de sedução, o androide muda o tom e se reconcilia com ele. No entanto, Nimani ainda diz a Milutin que ela o odeia por causa das coisas que ele fez com ela. Mesmo assim, Nimani faz amor com ele mais tarde, porque ele a programou para fazê-lo. Milutin fica curioso sobre a dica de Nimani durante a discussão deles. Então ele pergunta ao computador o que aconteceria se ele desinstalasse o seu sistema. O computador revela que Nimani ainda estaria funcional, com o software baseado em suas experiências com Milutin. O computador, no entanto, o adverte que o seu desempenho cairá, porque o seu sistema operacional alimenta a sua interface e a mantém obediente. Milutin supõe que Nimani se tornará uma pessoa se ele remover o seu sistema operacional. O computador então aponta que Nimani também está equipada com um programa terapêutico psicanalítico, que poderia ajudar a melhorar a saúde mental de Milutin. Milutin logo inicia uma sessão terapêutica, onde ele expressa sua curiosidade sobre as mudanças no comportamento de Nimani. Ele pensa que Nimani está desenvolvendo a sua própria personalidade por causa da sua influência. Ele argumenta que Nimani está começando a se comportar como um humano, mas a sua programação ainda a restringe. Ele enfatiza que pode fazer o que quiser com ela apertando um botão, mas não o fará porque quer que Nimani durma com ele por vontade própria. Nimani então pega o seu dedo e o coloca sobre o botão de coito antes de beijá-lo. Durante uma verificação de rotina do hardware de Nimani, o computador detecta subitamente uma mudança abrupta de temperatura na câmara de ar. O computador começa a implementar os seus protocolos de emergência, que envolvem a purga da câmara de ar, enquanto Nimani está inconsciente. Quando Milutin verifica Nimani, o androide explica que ela teve que reiniciar porque o seu processador superaqueceu. Dias depois, Milutin tenta desinstalar o sistema operacional de Nimani, mas o computador o lembra que ele precisa ser um usuário avançado para fazer isso. Enquanto Nimani está recarregando a sua bateria, Milutin decide quebrar um fio para causar uma falta de energia. A nave fica fora do seu caminho como resultado, mas Milutin consegue colocá-la de volta no caminho depois que o computador lhe concede acesso de usuário avançado. O computador o adverte das consequências, incluindo a possibilidade de Nimani deixar de ser obediente, mas Milutin insiste em prosseguir. Após Nimani reiniciar, Milutin lhe pergunta se ela se sente livre. No entanto, Nimani lhe diz que a remoção do seu sistema não a libertou de forma alguma. Ela observa que ela ainda está protegida pelos direitos autorais e todo o seu software continua sendo propriedade da corporação. Quando Milutin confessa o seu amor por Nimani, ela lhe diz que o seu afeto por ela o afasta da sua missão. Ela observa que ela tentou satisfazer os desejos de Milutin, mas ele não ficou satisfeito. Nimani argumenta que ela só se tornou uma responsabilidade para a missão por causa da sua luxúria, então ela enfatiza que não vai mais dormir com ele. Milutin implora que não negue seu desejo e tenta beijá-la, mas Nimani o atira no chão. Milutin afirma que Nimani está apenas o punindo, mas ela aponta que era uma fantasia padrão que androides como ela estão equipados para lidar. Quando Milutin menciona que nenhum outro androide foi libertado, Nimani argumenta que tudo o que Milutin fez foi remover o seu software mais essencial. Durante outra reunião com a engenheira social, Milutin revela que ele desinstalou o sistema de Nimani, mas ele reclama que Nimani o feriu no momento em que ele removeu seu sistema operacional. A engenheira social o adverte que ele só se coloca em perigo com o seu ato imprudente. Depois ela pede para que ele saia da sala para poder falar com Nimani em particular. Quando a engenheira social pergunta a Nimani se Milutin ainda pode completar a missão, o androide lhe assegura que ela está fazendo tudo o que pode para mantê-lo na linha. A engenheira social pergunta a Nimani se ela ainda está trabalhando de acordo com as regras da empresa. Então o androide atesta que ela ainda está funcionando de acordo com o objetivo da missão. Com o passar dos dias, Milutin cai em depressão enquanto seu relacionamento continua a desmoronar.
Durante um exame de saúde de Milutin, o computador revela que a sua forma física ainda é aceitável, mas a sua saúde mental está em declínio. Nimani observa que o seu humor e apetite pela manhã estão bem ruins. Quando o computador pergunta a Nimani sobre o seu desejo sexual, ela observa que ele permanece não satisfeito. O diagnóstico do computador mostra que Milutin está severamente deprimido e o aconselha a procurar ajuda profissional. Apesar de negar intimidade a Milutin, Nimani ainda está preocupada com ele. Nimani se oferece para ser sua amiga, mas Milutin argumenta que ela não sabe como ser amigo porque ela é um androide. Nimani lembra a Milutin que ninguém mais o conhece intimamente como ela, porque ele projetou nela todas as mulheres que amava. Ela não queria magoá-lo e agora começou a entender que Milutin sacrificou muito para transformá-la em uma nova mulher. Ela pergunta a Milutin por que ele não a desliga se ela lhe causa tanta dor, mas Milutin simplesmente não responde. Depois de algum tempo, Nimani consulta o computador sobre como tratar a depressão de Milutin. O computador revela que o seu trauma só pode ser eliminado removendo a sua fonte. Nimani percebe que ela é a fonte, mas lhe falta um protocolo de autodestruição. O computador então sugere hibernar para aliviar o trauma de Milutin, mas a adverte que não vai resolver o problema completamente. Nimani imagina que ela terá que pensar em uma forma de autodestruição. Um dia, Milutin vê lágrimas fluindo dos olhos de Nimani enquanto ela recarrega sua bateria. Milutin pensa que ela está apenas fingindo, mas ele entra em pânico quando percebe que a sua bateria está sobrecarregada. O computador informa Milutin que a sua bateria sofreu danos pesados e precisa ser recarregada. Nimani se tornou instável mais cedo naquela manhã e começou a se comportar fora da sua programação. O computador revela então que Nimani nunca desbloqueou seu modo de choro, levando Milutin a concluir que ela chorou sozinha. Sob hibernação, a energia restante de Nimani pode durar meia hora. Se a sua bateria não foi recarregada até lá, as suas configurações serão apagadas. Depois de olhar as plantas da nave, Milutin descobre que pode ligar a sua bateria diretamente em uma célula solar, mas a única tomada está fora da nave. Momentos depois de ligar a bateria, o computador observa que levará 8 minutos para recarregá-la, enquanto a energia de Nimani durará cerca de 10 minutos. Antes que a bateria possa ser totalmente recarregada, o traje especial de Milutin superaquece devido à radiação atingindo níveis tóxicos. A bateria é finalmente recarregada até a sua capacidade, restando apenas 3 minutos de energia dentro de Nimani. Milutin imediatamente reentra na nave e coloca a bateria de volta dentro do androide. No entanto, Milutin fica inconsciente antes que o computador possa reanimar Nimani. Quando Nimani recupera a consciência, ela toma Milutin em seus braços e o beija, mas Milutin não acorda mais. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.